por que que os grandes investidores, por que quem tem mais patrimônio foca justamente numa primeira instância em não perder dinheiro e só depois pensa em ter rentabilidade? Porque eles seguem o ensinamento de um cara chamado Warren Buffett. Warren Buffett basicamente é o maior investidor de todos os tempos. Hoje ele tem um patrimônio de cerca de 100 bilhões de dólares. E Warren Buffett, ele tem uma regra no mundo dos investimentos. Ele diz que a regra número 1 no mundo dos investimentos é, presta atenção nisso, nunca perca dinheiro. Essa é a regra número 1. E perguntaram para ele, poxa, Buffett, mas qual é a regra número 2 do mundo dos investimentos? Ele parou, pensou, olhou e disse assim, a regra número 2 é, nunca esqueça a regra número 1. E por que que ele disse isso? Ele disse isso por conta do que você pode ver nesse gráfico. Então presta bem atenção no que eu vou te explicar agora. Olha só. Digamos que você passou por uma queda de 50%. Tá? Você começou a investir com 10 mil reais e aí você passou por uma queda de 50%. Você investiu somente em ações. Isso já aconteceu 6 vezes só nos últimos 30 anos. Mais ou menos uma vez a cada 5 anos. E aí o que aconteceu? Teve uma queda de 50%, você tinha 10 mil reais, agora você tem um patrimônio de 5 mil reais. Quanto esse seu patrimônio tem que se valorizar para voltar a valer os mesmos 10 mil reais? 50% de volta? Não. Porque se você saiu de 10 mil reais, foi para 5 mil, saindo de 5 mil, partindo de 5 mil, se você valorizar 50%, você volta para 7.500 reais e não 10 mil reais. Para você voltar para os mesmos 10 mil reais, o que precisa acontecer? Você precisa valorizar o seu dinheiro em 100%, porque aí sai de 5 mil e vai para 10 mil. Se você passa por uma desvalorização de 60%, que já aconteceu 2 vezes nos últimos 30 anos, você tem que rentabilizar o seu dinheiro em 150% para voltar para o 0 a 0. Não é para ganhar dinheiro, é para voltar para o 0 a 0. Se você tem uma queda de 70%, tem que valorizar 233%. Se tem uma queda de 90%, tem que valorizar 900% para voltar para o 0 a 0. E aí você pode estar se perguntando, ok, Vinícius, entendi. Então, se eu perco um pouco, eu preciso rentabilizar muito mais só para empatar, só para voltar para estaca zero. Por isso é tão importante eu me proteger das quedas. Por isso é tão importante eu me blindar das quedas. Mas, quanto tempo levaria, por exemplo, para eu conseguir recuperar o dinheiro perdido se eu passo por uma queda de 50%? Dados históricos que a gente tem é que no longuíssimo prazo, as ações valorizam em média 10% ao ano. Tá? Então, se você tiver uma rentabilidade de, em média, 10% ao ano, o que vai acontecer? Para você ter 100% de rentabilidade investindo somente em ações, você precisaria de 7,3 anos. Então, se você entra na bolsa investindo somente em ações, no máximo em ações e fundos imobiliários, daqui a pouco começa uma queda e as suas ações se desvalorizam em 50%, você tem que rentabilizar em 100% para voltar para o 0 a 0 e tem que atrasar os teus objetivos em 7,3 anos em média. Aí eu te pergunto, você tem 7,3 anos para esperar? Você tem um objetivo para daqui 5, 10, 15, 20 anos, não sei. Pode adicionar mais 7? Sair de 5 para 12? De 10 para 17? De 20 para 27? Talvez você até possa, mas você quer? Bom, se você não quer, você precisa se blindar dessas quedas que acontecem com bastante frequência. Vinícius, me comprova que essas quedas acontecem com bastante frequência. Comprovo, tanto aqui quanto no exterior. Vamos dar uma olhada? Olha só. Vamos voltar aqui, ó, índice Dow Jones Industrial, que nada mais é que era o principal índice de ações dos Estados Unidos no século passado. Provavelmente você estudou na escola, no colégio, em algum lugar, sobre a crise de 1929. Olha o que aconteceu. As ações nos Estados Unidos, deixa eu colocar em percentual aqui, nesse período elas desvalorizaram 89%. E quanto tempo, segundo a nossa tabela, demoraria para as ações voltarem para o 0 a 0? Se caiu 89%, mais ou menos 90%, precisa rentabilizar 900% para voltar para o 0 a 0, ainda precisa de mais ou menos 24 anos. Vamos dar uma olhada no que aconteceu lá na crise de 29? Olha só, o que a gente viu na crise de 29 é que as ações foram voltar para o 0 a 0, elas começaram a cair, vamos ver aqui, ó,
em agosto de 1929 e elas voltaram para o 0 a 0 em 1954. Novembro de 1954, ou seja, 25 anos depois. Aproximadamente bate com aquele nosso dado lá. Vamos pegar agora um dado mais atual. Vamos pegar aqui, ó, o principal índice de ações americano hoje, que é o S&P 500, não é mais o Dow Jones Industrial. No século passado era. As próprias ações americanas passam por isso. Porque veja bem, as ações aqui, ó, elas desvalorizaram de 2000 até 2003 cerca de 48% por conta do estouro da bolha das empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Elas voltaram a valorizar, voltaram para o 0 a 0 só lá em 2007, ou seja, 7 anos depois da crise de 2008. O que dizia lá a nossa tabela? Se eu tenho uma queda de mais ou menos 50%, leva o quê? Mais ou menos 7 anos para voltar para o 0 a 0. Tá? E o que aconteceu? Uma nova crise. O estouro da bolha imobiliária americana que aconteceu, começou lá em 2007. A gente viu as ações desvalorizando de novo e elas foram voltar para o 0 a 0 quando em 2013, nesse caso aqui, aproximadamente 6 anos depois. Então você viu um estágio de 13 anos onde as ações ficaram no campo do negativo. Você tem 13 anos a mais para esperar. Vinícius, vamos olhar para o caso brasileiro. Nosso caso brasileiro, vamos pegar o índice Bovespa e vamos olhar aqui, ó. A queda que a gente teve de 2008 para frente. As ações caíram por conta do estouro da bolha imobiliária americana, 57% aproximadamente, voltaram a valorizar como se tudo fosse ficar bem e ficaram em queda durante longos anos até 2016. Quando que as ações foram voltar para o 0 a 0? Em 2017, 9 anos depois do início das quedas das ações. Você percebe claramente que se você perde um pouco, você tem que recuperar muito mais para voltar para o 0 a 0. E por isso você leva muito mais tempo. Ou seja, você pode atrasar absurdamente os seus objetivos. Então aqui está a grande importância de você investir em anti-ações.